Ontem a China aprovou a Lei de Segurança Nacional que será implementada em Hong Kong a partir de hoje, dia 1º de julho de 2020. Muita gente vê isso como mais uma camada de autonomia que Hong Kong perde. Mas será que Hong Kong foi livre em algum momento? Hong Kong não era, nem nunca foi independente, se essa é a definição para a liberdade. Antes de ser colônia do Império Britânico, era parte da China e assim o foi por séculos. Existem assentamentos humanos na região há milhares de anos, mas Hong Kong começou a se tornar importante por ser um porto muito bem localizado lá pelo ano 1300. E foi assim que a cidade floresceu, do século VII até o século XVI, quando portugueses, holandeses e britânicos já andavam por lá. Britânicos esses que já estavam na Índia e plantando papoula como se não houvesse amanhã, tanto para a produção de medicamento quanto para a produção de ópio. Aqui na Ásia, chamam a Rainha Vitória da maior traficante da história. Por volta dos anos 1800, a balança comercial entre China e Inglaterra era muito desfavorável para a Inglaterra, que comprava seda, porcelana e chá, pagando com muita prata. O que eles fizeram para reequilibrar essa balança? Vender ópio para a China, que nessa época já tinha uma população de 450 milhões de pessoas. Era um grande mercado a ser explorado pelos ingleses na venda de drogas. A Companhia das Índias Ocidentais e empresas americanas traficavam cerca de 2.000 toneladas de ópio por ano para dentro da China. Com isso, o fluxo de prata foi revertido, além de ter viciado milhões de habitantes. O imperador da época, Dao Guang, da dinastia Qing, chegou a escrever para a Rainha Vitória pedindo que parasse esse tráfico internacional de drogas. Obviamente ela não deu ouvidos e o comércio continuou. Ele ainda tentou trocar chá por ópio, mas não era vantajoso para as empresas da época. Então, em 1839, ele mandou confiscarem 1.200 toneladas de ópio aqui na região de Cantão, onde eu moro. Claro que a Inglaterra não curtiu, e daí veio a Primeira Guerra do Ópio, que durou de 1839 até 1842. Como a China era muito atrasada militarmente, não foi páreo para o poderio naval inglês e perdeu a guerra. Além de 4.000 mortos, perdeu a ilha de Hong Kong para sempre e algumas ilhas menores da região. Obviamente o tráfico de drogas não parou e os chineses nunca engoliram essa derrota. Enquanto isso, os britânicos queriam revisar o Tratado de Nanjing, feito após o fim da Primeira Guerra do Ópio, e incluir novos privilégios, como liberdade para abrir empresas em toda a China, um embaixador inglês em Pequim e tratados em inglês que valeriam mais que as versões em chinês. Um governador aqui do sul da China, que era contra o tráfico de drogas, mandou apreender o navio Arrow e toda a população britânica. Foi esse o estopim para a Segunda Guerra do Ópio. Para ajudar, um missionário francês foi morto, o que colocou a França também na guerra. Estados Unidos e Rússia viram isso como uma oportunidade e também enviaram suportes aos britânicos e franceses. Essa guerra durou cerca de 4 anos e novamente as forças chinesas foram derrotadas. No Tratado de Tianjin, o Império Britânico ficou com a região de Kowloon, que é a parte continental de Hong Kong, também para sempre, e a Ilha de Cortadores de Pedra. Além disso, impuseram liberdade de religião na China, a legalização do tráfico de ópio, unidades diplomáticas dos 4 países vencedores em Pequim, e seus cidadãos poderiam circular livremente pelo Império. A China não poderia mais ter monopólio sobre nenhuma mercadoria e pagaria uma indenização de 4.000 toneladas de prata aos países vencedores. Esses tratados são conhecidos como os Tratados Desiguais, e essa era é chamada de o Século da Vergonha pelos chineses. Em 1895, a China perdeu uma outra guerra, dessa vez para o Japão. A Rússia, a França e a Alemanha se aproveitaram da fraqueza do Império Chinês e começaram a arrendar terras visando expandir o comércio internacional e colônias. Como a região arrendada pelos franceses era muito próxima de Hong Kong, os britânicos pressionaram o Império Chinês para aumentar as terras em cerca de 200 milhas náuticas. E assim um acordo de extensão do território de Hong Kong foi assinado em 9 de junho de 1898. O acordo tinha validade de 99 anos, que de acordo com o diplomata britânico na época era para sempre, e garantia cerca de 200 ilhas e parte da região conhecida como Novos Territórios à Inglaterra. Durante o período colonial,
Hong Kong nunca teve uma democracia. Não haviam eleições, não haviam representantes locais, as leis eram basicamente copiadas das leis inglesas, assim como os juízes também eram ingleses. Alguns bairros da ilha de Hong Kong eram exclusivos para brancos, tanto que até hoje parte de Central é chamada de Distrito Ocidental. Com uma Inglaterra enfraquecida após a Segunda Guerra e uma China cada vez mais forte, as negociações para a devolução da totalidade territorial de Hong Kong começaram nos anos 80, que culminaram com a devolução de Hong Kong à China em 30 de junho de 1997. O acordo firmado entre os dois países garante autonomia em certas áreas para Hong Kong até 2047, quando Hong Kong será oficialmente China. Hoje, dia 1º de julho de 2020, a China vai impor essa Lei de Segurança Nacional e, pela Constituição de Hong Kong, a Basic Law, eles deveriam ter redigido essa lei há décadas e não fizeram, abrindo uma brecha para que Pequim fizesse. Com certeza, os crescentes protestos pela independência da região aceleraram o processo para a aprovação dessa lei. Protestos estes que também têm uma grande influência externa, principalmente dos Estados Unidos, que elegeu a China como seu inimigo atual, usando os protestos em mais uma frente na guerra econômica que os países vêm travando. Nada do que acontece em Hong Kong hoje é novidade, uma vez que esse assunto vem sendo discutido desde os anos 70. A diferença é que os Estados Unidos veem a China como um inimigo e o malvado da vez. E a China só está retomando o que sempre foi deles, e foi retirado à força pelo imperialismo europeu.